Hoje eu estou aqui recebendo a Helena. A Helena é uma colega dentista que eu admiro demais já há anos, né, Helena? E a gente ensaiou essa visita aqui na minha clínica e hoje deu certo. E ela exerce uma especialidade que eu acho tão nobre, a gente já conversou sobre isso várias vezes. E ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Fala aí, Helena. Pois é, eu estou muito feliz de estar aqui, tá, Rosália? Te admiro também. Eu formei em 96 e nessa época eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da odontologia. Então eu gostava da clínica geral. Não sabia qual especialidade fazer, fazia de tudo e fiz vários aperfeiçoamentos, até que por volta do ano de 2003 eu fui fazer um projeto na UFMG com uma amiga minha de paciente oncológico e vi a professora Elizabeth Alfenas fazendo uma prótese bucomaxilofacial. E a sensação que eu tive quando eu vi ela fazendo, eu olhei e falei, eu acho que eu sei fazer isso. E aí eu acabei largando o projeto, ficando na UFMG com a Beth, eu fiquei com ela até 2009, fazendo só prótese buco. Em 2009 eu mudei para Portugal. Explica um pouquinho o que é prótese buco. A prótese buco é uma Porque às vezes a gente pensa prótese como dentadura, né? Uma prótese. Quando eu falo dentro prótese, da odontologia. Porque prótese pode ser uma perna, pode ser um pé, uma mão, né? Quando eu falo prótese bucomaxilo, muita gente pensa que é cirurgia também. Isso, porque existe a cirurgia bucomaxilofacial. A prótese buco, ela reconstitui partes perdidas na região de cabeça e pescoço pós uma cirurgia mutiladora. Cirurgia ou acidente, né? Mas a maioria é cirurgia. Uhum. E aí eu comecei a fazer na UFMG com a Beth, depois eu fui para São José dos Campos, lá fiquei na Univap com a Ana Cristina e fui morar fora. Quando eu fui morar fora, eu não consegui fazer a prótese buco em Portugal, onde eu morei, mas eu trabalhei lá no hospital fazendo obturadores, que também está dentro da especialidade de prótese buco, né? Com um ortodontista que mexia com paciente fissurado. Fissurada é aquela fissura lá na palatina, no palato, né? Do palato. Normalmente esses pacientes são operados quando são bebê, mas alguns ficam com sequelas e alguma comunicação. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu acabei tendo uma demanda de paciente oncológico cada vez maior e acabei fazendo odontologia hospitalar. Fiz implante antes, porque eu fiz implante pensando em próteses extraorais que ficassem encaixada sobre implante e depois fiz odontologia hospitalar, que fechou esse meu conhecimento dentro do paciente grave, né? Uhum. E me chamou a atenção, esses dias a gente conversou, porque eu vi também um trabalho de uma amiga sua, e aí eu conversei com você e falei, né, da minha admiração, e você falou, Rosália, e eu além de atender esse tipo de paciente, né, que está saindo de um processo oncológico, de câncer ou de acidente, etc., eu executo, eu vou ao laboratório. Então, quer dizer, se a pessoa perdeu um olho, você vai lá colocar os cílios e tudo. E aí eu fiquei mais encantada ainda, porque além de atender, de acolher, de estar com esse paciente que já vem com tantas dores, né? A gente vê no nosso consultório, quando a gente reabilita o paciente que perdeu um dente, né? E no seu caso, que você reabilita quando ele perdeu uma parte da face, né? Ou várias partes da face, e normalmente vindo de doenças graves ou de um acidente grave, e você vai ao laboratório e você executa aquele trabalho manualmente e depois entrega. Eu vejo lá como que você trabalha um pouquinho, né? Que é só uma cortina ali do seu trabalho, realmente é muito encantador. Eu faço toda a parte laboratorial ali na clínica, porque o que acontece é que o clínico, o dentista, ele molda o paciente e muitas vezes ele manda para um protético esculpir, acabar e fazer. Eu esculpo, na verdade é o que eu mais gosto. É isso que eu ia perguntar, você gostava já na faculdade da prótese em si? Eu gostava, mas eu descobri que eu nunca me achei uma pessoa criativa, tá, Rosália? Eu nunca fui criativa, mas eu sou uma boa copiadora. Entendi.
Então, eu gostava de olhar, por exemplo, o cara perdeu pálpebra e olho e copiar o outro. Entendi. Então, eu gosto de esculpir, porque funciona assim, né? O primeiro atendimento é uma moldagem, aí depois eu vou para o laboratório e esculpo aquilo em cima de cera. Entendi. Aí o paciente retorna, eu provo a cera, vejo o que tá bom, o que não tá, faço os ajustes, depois eu incluo naquilo em mufla normal, aí removo a cera e aí eu pinto e faço o silicone. Ah, entendi. E na hora da entrega, como que é essa emoção aí? Então, Nossa Senhora, eu acho que eu ia... primeiro uma coisa decepcionante, tá bom? Pode o falar. paciente nunca tá feliz. Mas isso é Porque ele próprio não de quer ser... uma prótese. Ele queria aquele Ele olho de verdade, tem uma expectativa né? do nariz dele de verdade. Então, eu tenho essa conversa antes de iniciar, falando que eu jamais vou conseguir devolver aquele nariz que ele perdeu, aquela parte do rosto que ele perdeu, que eu vou tentar o meu melhor, a minha melhor cor, o meu melhor... a minha melhor escultura, mas aquilo é uma camuflagem para ele viver socialmente, porque o cara idoso sem o nariz, ele é muito constrangido de sentar à mesa com seus netos, por exemplo. Então, aquela prótese é para que ele consiga passar desapercebido socialmente, familiarmente, sentar ali, almoçar, jantar, comer e não assustar ninguém. E quando eu entrego a prótese, eu vejo que no início aquilo... claro, quando é uma prótese intraoral é mais fácil, assim, do paciente ficar muito agradecido. Mas a prótese extraoral, ele vai ter que ter um costume com aquela imagem. Porque quando ele perde um nariz e passa um tempo usando o curativo, a imagem dele passa a ser ele com curativo. Aí depois ele tem que acostumar com a imagem dele com aquele novo nariz. Mas depois que ele usa, ele prefere aquele nariz protético do que o buraco. É lógico. E aí sim, aí ele casa comigo, né? Porque se o nariz desbota, ele volta, aí sim. Aí ele estabelece uma relação que aquele nariz faz parte dele. Então, eu queria fechar assim a nossa conversa, porque às vezes o paciente pensa que a odontologia é isso, né? Fazer um canal. Hoje eu atendi uma paciente idosa e a gente ainda estava conversando sobre isso. Ela foi cliente do meu dentista também. Então, vai no dentista, ainda mais há mais tempo atrás, vai no dentista, um dentista curativo, né? Então, igual hoje ela estava com um problema, eu vou resolver o problema, depois ela vai fazer o canal, aí tem uma cárie, resolve a cárie, aí perde um dente, resolve o dente, né? E a odontologia é muito além dos dentes, né? E essa especialidade, né, a prótese bucomaxilofacial, ela é uma das provas, né, que a odontologia é muito além dos dentes. E aí você vai aliar, a gente vai aliar, eu atualmente tenho trabalhado também bastante com laser, atendendo muito paciente oncológico também. E os bebezinhos também, que me fez mudar muita coisa aqui no consultório. E então essa história de que a odontologia não é só, né, restrita a uma cavidade bucal, ela vai muito além dos dentes. Isso é muito importante, né? Para a gente entender como profissional da área de saúde e para o paciente entender também. No paciente oncológico isso fica bem claro, Fica né? bem claro. A odontologia hospitalar me fez enxergar isso assim, numa lente... Porque aí a gente abre os nossos horizontes. E o paciente abre também, né? Claro. Então, o paciente oncológico, ele tem acompanhamento antes, durante e depois. A prótese fica no depois. Mas eu, por exemplo, faço uma prótese, se for intraoral, eu acompanho os dentes dele, porque tem vários desdobramentos do tratamento oncológico que faz muita diferença. Mas a prótese extraoral em si, ela é diferenciada numa oportunidade que eu tenho de, apesar de não ter nenhuma necessidade de tratamento oncológico em mim, eu sinto a dor. Sabe? E essa dor me coloca em outro lugar. A gente ter esse respeito, né? Pela dor do outro. Quero te agradecer, Helena. Depois a gente vai bater outros papos. Obrigada, viu?